Bom dia aos irmãos, é um prazer estar na casa de Deus. Eu quero também estender as cordiais boas-vindas àqueles que nos acompanham por meio do canal, por meio da igreja virtual. E como ora foi mencionado, o tema desta manhã é diferente fase da vida. Enquanto vivemos, nos achamos em diferentes fases. Fases boas, fases ruins, mas dessas muitas etapas, eu quero considerar uma muito distinta e dolorosa, a fase do sofrimento. Não gostamos muito de sofrer, de passar por momentos de dificuldade, por isso é importante sempre entendermos que o sofrimento faz parte desta vida. Um dia, quando estivermos com Cristo, não sofreremos, mas aqui por vezes sofreremos e passaremos por dificuldades. Mas o que torna o sofrimento incomum? O que torna o sofrimento incomum, primeiramente, é sentirmos a ausência de Deus. No livro dos Salmos, no capítulo 88, no versículo 13 e 14, encontramos a oração de Emã. Emã, ele era ministro da música no tempo do monarca Davi. Ele era alguém que tinha uma íntima comunhão com Deus, porque se assim não fosse, ele não conseguiria ser o ministro da música, alguém que ocupava uma elevada posição naquele reinado. Mas Emã, assim como eu, você, que estamos aqui, e também os queridos internautas que nos acompanham, também passava por momentos de dificuldade. E no momento de dificuldade, Emã recorreu a Deus. E ele agora orava ao Senhor, pedindo a sua bênção, pedindo que Deus o ajudasse a passar por aquele momento difícil. E Emã sentiu a ausência de Deus. Eu gostaria que alguém da congregação lesse os dois versos que ora foi mencionado. Salmos, capítulo 88, versículo 13 e 14. Muito obrigado. Consideramos aqui que Emã estava suplicando ao Senhor e em meio à dificuldade, Emã sentia que Deus escondia dele a face. E assim também nos sentimos. O mesmo que aconteceu com Emã acontece conosco. Quando enfrentamos dificuldade em nossa vida, pensamos que Deus não está ao nosso lado, que Deus não ouve as nossas orações. Mas assim não é, porque Deus ele é onipresente, ele se faz presente em todos os lugares e ele está ao nosso lado até mesmo quando enfrentamos duras dificuldades. Um outro motivo pelo qual torna o sofrimento uma fase diferente, muito distinta e dolorosa da vida, é porque nós notamos a ausência humana. Vejamos, consideramos que sentimos a ausência de Deus, mas no momento de dificuldade também notamos a ausência humana. O nosso Salvador, Jesus Cristo, o Rei da Glória, ele não foi indiferente a isso que acontece conosco. Jesus um dia ministrou a ceia com os seus discípulos. E logo após a ministração daquela ceia, Jesus foi para um lugar chamado Getsêmani, a fim de buscar forças por meio da oração. Mas Jesus, ele não foi sozinho. Junto com ele estavam também os seus discípulos. No entanto, Jesus pôde notar que nem uma hora os seus discípulos pôde estar com ele diante daquele momento que ele estava buscando forças para carregar o peso pelo meu e o seu pecado. Lemos isso no Evangelho narrado segundo Mateus, no capítulo 26, no versículo 40. Eu gostaria que outro irmão da congregação voluntariamente lesse este versículo. Evangelho narrado segundo Mateus, capítulo 26 e o versículo 40.
Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: assim nem uma hora pudeste vigiar comigo? Observemos, irmãos, Jesus estava ali no Getsêmani, como ora foi mencionado, e ele estava buscando forças da parte de Deus, a fim de suportar o peso pelos nossos pecados. Os discípulos foram com Cristo, mas eles adormeceram, eles dormiram, e diante de um momento muito singular na vida de Jesus, quando estava bem próximo de ele morrer na cruz do Calvário, os seus discípulos não fizeram-se presente com ele naquele momento em que ele estava orando. Eu quero vos dizer que o mesmo acontece conosco. Nos momentos de maior aflição da nossa vida, notamos o afastamento humano. Notamos que aquele amigo, amiga, irmão, se afasta de nós. Mas Deus, ele sempre está presente ao nosso lado. Então, quando notarmos o afastamento humano, precisamos entender que um com Deus é maioria. Saiba que Deus, ele se faz presente ao seu lado em qualquer momento difícil da sua vida. Existem muitas coisas que poderíamos considerar nesta manhã que torna o sofrimento incomum. Mas algo mais que torna o sofrimento incomum também é a nossa forma de pensar. Porque os pensamentos humanos não são os pensamentos de Deus. A nossa forma de pensar não exprime a forma de pensar de Deus. E diante das dificuldades da vida, julgamos que Deus não tem mais um propósito com a nossa existência. Por vezes, quando estamos enfrentando uma fase difícil da vida, pensamos, olha, Deus, ele não tem mais um propósito com a minha existência. Mas assim não é, porque Deus, ele tem um propósito na vida de cada um dos seus filhos. Portanto, nós que aqui estamos, tenhamos o pensamento de que Deus, ele pensa de uma forma diferente, ele sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Mas para embasarmos este pensamento, esta minha fala, com textos da palavra de Deus, eu gostaria que alguém da congregação lesse o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9. Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Muito obrigado. Consideramos aqui, irmãos, que o pensar de Deus não é o pensar humano. E Deus, ele tem um propósito ao permitir que os seus filhos passem por momentos difíceis. Precisamos então pedir a mente de Cristo, a fim de entender que cada dificuldade da vida é um momento que Deus está preparando-nos para um propósito mais elevado. E sobre isso a inspiração diz que Deus permite que os seus servos, que os seus filhos passem por momentos difíceis a fim de torná-los resistente a maiores dificuldades. Portanto, quando estivermos passando por um momento difícil de nossa vida, devemos pensar: Deus, ele sabe de tudo. Ele é onisciente, no pensamento dele está o propósito deste momento difícil que eu estou enfrentando. Por isso, meu querido irmão e irmã, nós que aqui estamos na casa de Deus, se em meio à fase não boa da vida sentirmos a ausência de Deus, tenhamos em nossa mente o pensamento que a figura da expressão máxima do amor humano é a mãe.
E no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, o versículo 15, encontramos que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus ele não vai se esquecer de nós, não vai se esquecer dele. Portanto, tenhamos diante da nossa mente sempre vívido esse pensamento, olha, Deus, muito embora não de uma forma visível por conta dos nossos pecados, ele está sim aqui ao meu lado. E nos momentos de dificuldade, quando notarmos também a ausência humana, tenhamos a certeza de que Deus se faz presente ao nosso lado. E pensemos que um com Deus é maioria e que ele sempre está atento aos seus filhos. Por isso, você, irmão, que está aqui na congregação, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade difícil em sua vida, mas tenha certeza de que Deus ele tem um propósito com tudo isso. Que Deus ele está te preparando para um propósito mais elevado e todos nós somos chamados a participarmos das aflições que Cristo sofreu, a fim de um dia nos tornarmos concidadãos dos céus e do Rei da Glória. Eu quero vos dizer também que diante do momento de dificuldade, que oremos ao Senhor pedindo a mente de Cristo, para que possamos entender que cada aprovação é um momento de Deus trabalhar em nossas vidas. O meu desejo, a minha oração nessa manhã é que tenhamos a certeza que Deus ele tem um propósito na minha e na sua vida. Oro para que a minha e a sua experiência seja termos o pensamento centralizado em Cristo Jesus, esperarmos sempre o melhor da parte dele e pensarmos naquele lugar que ele preparou para cada um de nós. Oro para que um dia nos encontremos, não mais uma vez aqui na igreja central desta grande associação, mas oro para que um dia, muito breve, nos encontremos lá no céu, no melhor lugar do mundo. Que Deus nos abençoe, nos abençoe e nos conceda a sua graça para isso. Nós agradecemos a Deus pela mensagem apresentada pelo irmão Abraão Reis. Nós vamos concluir o culto cantando o hino de número 197 do Inário Louvores ao Rei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esquece, você. Ele me salvará, o seu grande favor, e na glória para sempre estarei. Eu pertenço ao meu Rei, Cristo tem muito amor, salvará. Alcancei sua bondade sem fim, vem livrar-me da dor, para sempre com Ele
ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, bem sei, Ele me salvará com seu grande favor e na glória pra estarei. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real para os que amarem a mim. Junto ao trono de Deus, na cidade eterna, salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, bem sei, Ele me salvará por seu grande favor e na glória pra sempre estarei. Amém? Prostremo-nos de joelho e oremos ao Senhor. Grandioso Deus, maravilhoso Senhor Jeová, ante a tua magna presença estamos agradecidos a ti, Senhor, por mais essa exposição de sua palavra. Somos agradecidos a ti também, Senhor, pela expressão máxima do teu amor, ao enviar Cristo Jesus a morrer por nós. Suplicamos a ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados e coloca em nosso pensamento que o Senhor tem um propósito em tudo em nossas vidas, até mesmo nos momentos de dificuldade. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos que Tu és um Deus que sempre está ao nosso lado, até mesmo quando as pessoas se afastam de nós, Senhor. Abençoa-nos neste restante de sábado e faz com que tenhamos a mente de Cristo. Concede-nos, ó Pai, também os frutos do Espírito Santo, a saber, Pai, o domínio próprio, a paciência, a longanimidade, a fim de que tenhamos paciência no suportar as tribulações. Abençoa a todo o teu povo neste vasto mundo. Abençoa a cada membro desta igreja. É o que te peço, ó Senhor, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Então, dessa forma, concluímos o culto, irmãos. Deus abençoe a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Amém.